Bom dia, querida comunidade acadêmica. Olá, você que nos acompanha semanalmente. Apesar desse formato online, seja bem-vindo entre nós. Eu gostaria de saudar a cada um de vocês com as palavras do Salmo 92, 1 a 4. Ele não é o lema dessa semana, mas ela é uma das leituras previstas. E lá diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Aos poucos, colegas, nós vamos nos aproximando do fim de mais um semestre. Para alguns, a ansiedade e a expectativa de onde iremos fazer o estágio se aproxima. Para outros, os que estão nas últimas semanas de aula, a expectativa é onde seremos enviados e onde daremos início ao nosso ministério na vida da comunidade. Talvez, para os calouros, a expectativa seja: olha só como a teologia ela é fascinante. Quanta coisa nós aprendemos em tão pouco tempo. Enquanto para os sebebistas, talvez o pensamento seja: oxe, acabamos de chegar e já foi um semestre? Já foi metade do curso? Como está passando rápido? Talvez o sentimento ele seja um pouco mais pessimista. Talvez a gente já esteja cansado, o semestre vem chegando ao fim, e a gente olha para a agenda e ainda tem 5 provas, tem mais 3 trabalhos, tem um ensaio monográfico para terminar, tem uma exegese para terminar, e assim a gente vai se desgastando. Todo esse processo, ele faz parte da nossa formação. Gera amadurecimento, ele nos fortalece. Sem Deus, com certeza tudo isso seria muito mais difícil e se torna muito mais árduo esse trabalho, muito mais sofrido, mais cansativo. E como é bom quando nós se sentimos guiados e cuidados por Deus nesse processo. Que nunca nos esqueçamos de anunciar esse Deus da salvação, que de manhã anuncia a misericórdia e de noite a fidelidade. Nos alegremos em exultar e também se sentir cuidado por esse Deus, que Ele que nos conduz no caminho, Ele que nos faz amadurecer, Ele que nos faz crescer como futuros ministros e ministras, missionários, missionárias. Que Ele use a nossa vida hoje e sempre. E que não nos esqueçamos de anunciar quem é esse Deus. Eu convido então para que tenhamos um momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos conduziste até aqui. Te agradecemos porque mais um semestre chega ao fim e com certeza podemos olhar para trás e perceber quão bom e quão cuidadoso Tu foste conosco durante todo esse semestre. Também, Senhor, te pedimos perdão porque muitas vezes nós nos aproximamos da Tua palavra ou nós fazemos a nossa leitura e nos aproximamos apenas da Bíblia como um objeto de estudo e não como a Tua Sagrada Escritura, não como as Tuas palavras, Senhor. Nos ajuda e nos conduz para que a gente sempre esteja diante de Ti como servos que buscam aprender e ter a vida conduzida por Ti, Senhor. Nos dá a maturidade e também nos conduz no crescimento que vem de Ti, Senhor, que é contínuo e que sempre está à nossa frente, nos guardando, Senhor. Também, Senhor, esteja conosco durante a pregação, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que estejamos atentos àquilo que Tu queres que nós ouçamos e que Teu Espírito nos conduza neste momento. Amém. Neste momento, então, convido para que louvemos juntos ao Senhor.
Semente caiu nesse solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A planta cresceu e das flores nascerão os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa, brotou novamente a planta em divina ação. E hoje já bem mais vistosa, a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nessa devocional de hoje, nos acompanham nesse momento, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu gostaria de ler com vocês o texto da nossa prédica de hoje, que também é o texto previsto para o próximo domingo, que é o segundo domingo após o Pentecostes. O texto ele está em Marcos 4, 26 a 34. Se você quiser, você pode nos acompanhar na sua Bíblia em casa ou então acompanhar aqui na tela que será projetado. Passo a ler. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer esteja acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra.
e dirigia-lhes as palavras com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas as explicava tudo aos seus discípulos em particular. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro dos 4 evangelhos que foi escrito. E tudo que está escrito em Marcos, ele nos leva a percorrer um caminho junto com ele, de Nazaré, na Galileia, até Jerusalém, e culmina no Calvário com Jesus Cristo. Marcos, ele não foi um dos 12 discípulos, mas ele foi alcançado por esse evangelho revelado em Jesus Cristo. Ainda jovem, ele ouvia dentro da sua própria casa, onde a mãe de Marcos, a Dona Maria, lá hospedava Jesus Cristo, então ele via e ouvia o próprio Jesus Cristo, enquanto ele estava em Jerusalém, hospedado na sua casa, e também, com certeza, Marcos, ainda jovem, ele seguia Jesus Cristo para ouvir ele, talvez ter um tempo a mais com ele. Eu penso que talvez até às pressas ou escondido, conforme tem alguns relatos bíblicos, já que as coisas também não estavam mais tão amigáveis para Jesus e seus discípulos em Jerusalém. O evangelista Marcos, ele não foi um dos 12, como a gente já comentou antes, mas ele testemunhou toda essa caminhada de Jesus Cristo até a cruz. Ele viu e ouviu o que Jesus pregava e escreveu sobre toda essa caminhada. E por isso, hoje, também nós podemos fazer esse percurso que ele fez pelas palavras dele, seguindo esse caminho de Jesus até a cruz, e também conseguir enxergar, de certa forma, do ponto de vista dele, da forma como ele viu essa trajetória. O nosso texto está inserido em um bloco que costuma ser chamado de As Parábolas do Reino, que tomam quase todo esse capítulo 4 de Marcos. E nesse capítulo, no capítulo número 4 de Marcos, o evangelista conta que Jesus estava ensinando uma grande multidão, sentado em um barco na beira-mar, e então ele começa a ensinar através de parábolas a essas pessoas, pregando a elas através de coisas que faziam sentido no dia a dia delas, que eram coisas que elas viviam. E, em alguma medida, elas conseguiam compreender de forma prática com as coisas do seu dia a dia aquilo que Jesus queria transmitir através dessas palavras das parábolas. Mas, de alguma forma, ainda sempre havia um mistério nas palavras de Jesus. Sempre tinha algo encoberto nas suas palavras, que eles ainda não conseguiam entender com profundidade, mas que logo mais na crucificação de Jesus ficaria mais claro. 4 parábolas que fazem parte desse capítulo. Uma delas é a do semeador, logo em seguida a da candeia, depois a da semente e depois a do grão de mostarda. A maior parte delas fala de um contexto bem agrícola, com muito plantio, muita colheita, crescimento. E nessas parábolas, Jesus ele parece fazer as pessoas que escutavam elas serem direcionadas por esse percurso, para esse processo de crescimento natural de uma planta. Esse processo que acontece desde a semente, desde o plantio da semente, a germinação, até chegar a dar realmente os seus frutos. No barco, então, Jesus começou a pregar, ensinando essa multidão através das parábolas, e começou a partir da parábola do semeador. Na parábola do semeador, ele diz que da palavra que é semeada, à beira do caminho, ou nas pedras, ou em meio aos espinhos, dali nada brota. Mas quando essa semente ela encontra uma terra boa, ela dá frutos e aumenta muito em quantidade. Depois ele ensina através da parábola da candeia, afirmando que tudo que ainda permanece de alguma forma misteriosa, tudo que ainda permanece escondido, será trazido à luz ao seu tempo. E que é necessário ouvir as palavras de Jesus para que no tempo certo
tudo aquilo que parece de alguma forma misteriosa ou que esteja ainda encoberto por algum motivo, seja realmente compreendido de fato. Então chegamos realmente à nossa parte do texto, as duas parábolas que nós iremos trabalhar, que estão então na nossa leitura bíblica de hoje de Marcos 4, 26 a 34. A primeira delas é a parábola da semente, em que a pergunta central é: com o que nós podemos comparar o reino de Deus? E a resposta é de que o reino de Deus é como uma semente, que uma pessoa planta e mesmo que ainda ela durma ou ela esteja fazendo outras coisas, essa semente ela não para de crescer. Ela brota, ela germina e ela cresce, dá frutos, e essa pessoa que plantou nem percebe todo esse crescimento. Esse crescimento ele é silencioso e contínuo. A semente brota, cresce e quando menos a pessoa espera, ela produz os seus frutos. Essa parábola ela me fez lembrar de algo que aconteceu comigo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dia desses, no pátio da minha casa, eu percebi que começou a nascer um arbusto pequeno, mas que quando eu percebi que ele estava crescido, ele já tinha quase uns 30 centímetros crescido já. Eu parei para olhar ele um pouco mais de perto, ele tinha galhos bem espinhosos, assim, e tanto os galhos quanto as folhas eram verdes. Eu não sei se eu não percebi porque não prestei atenção, ou porque estava lá no meu gramado e era verde, o arbusto era verde, a grama era verde, e de repente eu não prestei toda aquela atenção. Mas quando eu parei para dar uma olhadinha nele mais de perto, eu percebi que eu já tinha visto aquelas folhinhas em algum lugar, e parecia muito com a folha de uma fruta que eu gostava muito, e que ela é silvestre e às vezes aparece assim nos pátios, ou no meio do campo, ou perto de árvores, né? Então eu e meu marido decidimos assim, bom, já que ela cresceu e cresceu até aqui, a gente nem prestou atenção e ela já está nesse tamanho, vamos deixar que ela continue crescendo e vamos realmente ver se é mesmo esse arbustinho que dá essas frutas, né? E assim a gente fez. A semente acabou caindo ali de alguma forma, eu não vi, ela cresceu, ela já estava com uns 30 centímetros, eu não reguei, não adubei, não cuidei dela, mas mesmo assim ela não parou de crescer. Parece que as condições para que ela crescesse ali, elas estavam perfeitas, sem que eu precisasse fazer alguma coisa para que esse crescimento acontecesse. Com o tempo, aquele arbusto começou a dar flores, e logo que caíam essas flores, o fruto nascia. E não é que era mesmo aquela frutinha que eu amava, então eu pude ter a experiência de ir lá com a minha filha, colher essas frutinhas que ela também passou a gostar muito e explicar para ela, poxa filha, essas frutinhas aqui a mamãe gosta tanto e a mamãe não precisou plantar para que isso daqui crescesse, né? Deus nos deu essas frutinhas. E aproveitava para explicar para ela que nós tínhamos que agradecer a Deus por isso, porque Ele quem nos tinha dado a possibilidade de estar comendo aquelas frutinhas naquele momento, sem que dependesse do nosso esforço para que ela crescesse. E também já aproveitava para explicar para ela que tem um tempo de amadurecimento dessas frutinhas e que a gente não podia arrancar aquelas que ainda estavam verdes. A gente tinha que arrancar só aquelas que estavam já vermelhinhas, bem gostosas para comer. E nisso, eu e ela agradecíamos a Deus ali por cada uma daquelas frutinhas que a gente comia e por diversas vezes a gente pôde ir lá e colher das frutinhas diariamente. E eu ficava impressionada, porque a gente não fez nada para que aquilo ali acontecesse e a gente realmente podia dividir um momento em família de gratidão a Deus também por aquilo, e nós recebemos aquilo de graça de Deus. Assim como na parábola da semente e o arbusto lá de casa, o reino de Deus ele cresce, sem que a gente precise fazer algo. Simplesmente Deus providencia as condições necessárias, adequadas para que tudo isso aconteça. Deus ele lança a sua semente em nós através da sua palavra, ele faz com que ela germine, com que ela floresça,
produzindo em cada um de nós a fé. E depois disso, Deus torna visíveis os frutos do Espírito Santo, produzidos silenciosamente por Deus em cada uma de nossas vidas. E tudo isso nós recebemos de Deus de presente, de graça, simplesmente pelo agir de Deus nas nossas vidas. É um crescimento que Deus dá, Ele permite que aconteça em nossas vidas, e nós só podemos agradecer pelo que Ele fez por nós. A segunda parábola desse nosso texto é a parábola do grão de mostarda, e ela tenta então responder novamente a mesma pergunta. Com o que afinal nós podemos comparar o reino de Deus? De que outra forma nós podemos explicar como é o reino de Deus? E mais uma vez, Jesus tenta explicar como então é o reino de Deus, dizendo que ele é como uma semente de mostarda, que mesmo sendo tão pequena, se torna a maior das hortaliças, e que com o passar do tempo ela pode se tornar uma grande árvore, que dependendo da sua variedade, ela chega então a se tornar uma árvore. E de tão grande que ela se torna, ela pode abrigar e acolher outros na sua sombra. Então Jesus segue explicando como é o reino de Deus através de outras parábolas ainda para aquelas pessoas. O grão de mostarda é tão pequeno quanto uma pintinha de canetinha que nós podemos fazer na mão. E ele pode chegar a ter 3 metros de altura, enquanto ele se torna uma árvore. E com esses 3 metros de altura, então, ele se torna capaz de abrigar outros que precisam da sua sombra. Naquela parábola anterior da semente, nós vimos que existem coisas no crescimento do reino de Deus e na nossa vida espiritual, na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada com Ele, que só podem ser produzidas por Deus em cada um. Como, por exemplo, a fé. Nem eu, nem você, nós temos o poder de criar a fé em alguém. É somente por Deus. Na parábola da semente, nós vimos que nesse processo de crescimento existem coisas que nós não conseguimos enxergar. Nós também não conseguimos explicar, mas que causam as condições perfeitas para que Deus produza essa fé em nós, que gerem frutos, os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas. Se lá, na parábola da semente, nós vimos que todo esse processo de crescimento pode ser silencioso e passar quase despercebido se nós realmente não paramos para prestar atenção, nessa do grão de mostarda nós vemos que o reino de Deus pode ser visto por muitas pessoas e pode estender tanto os seus ramos que pode acolher outros debaixo deles. Só Jesus pode nos ajudar na nossa incredulidade. Só Ele pode nos purificar, nos perdoar os pecados, por seu sacrifício na cruz e nos salvar. Jesus Cristo, Ele inaugurou o reino de Deus como o primeiro que venceu a morte e ressuscitou e passou a viver na eternidade com Deus. E a partir do sacrifício dele, que nos salva, nós também podemos viver nessa esperança de que todos que confessarem crer em Jesus Cristo viverão juntos com Ele nessa eternidade com Deus. O reino de Deus, ele é criado, é produzido e é cuidado pelo próprio Deus, mas a partir da morte de Cristo e do momento em que o Espírito Santo é enviado àqueles primeiros cristãos com o mandato de propagar o Evangelho por todo o reino, por toda a terra, e assim alcançar os que creem em Jesus Cristo, também nós, eu e você, nos tornamos participantes dessa tarefa. Nos tornamos ramos visíveis do reino de Deus, que também dão sombra a outras pessoas. Também com o evangelista Marcos foi assim. Ele presenciou a fé em Cristo, testemunhada dentro da sua própria casa, pela sua mãe, a Dona Maria, pelo próprio Jesus Cristo e seus discípulos, que por vezes, quando passavam em Jerusalém, se abrigavam ali na casa da sua mãe. Ele também viu
ouviu e caminhou com esse Jesus. E também na cruz, ele pôde compreender melhor e entender de uma forma um pouco mais completa essa revelação do reino de Deus. Ele recebeu também o Espírito Santo no Pentecostes e também recebeu esse mandato de propagar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. E ele testemunhou do Evangelho de Jesus Cristo em vida e também nas linhas do Evangelho de Marcos. Assim como Jesus Cristo nos alcançou e salvou e nos acolheu à sua sombra, o Espírito Santo de Deus enviado a nós produz seus frutos em nós e torna nossos ramos cada vez mais visíveis, cada vez maiores, para que assim também eu e você possamos abrigar outros que são alcançados pelo Evangelho e que precisam dessa sombra. E a partir do agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós não nos tornamos deuses, nós não nos tornamos também salvadores, e nós não somos capazes de produzir a fé nas pessoas, mas é Deus quem produz esse crescimento silencioso. No entanto, eu e você, nós nos tornamos participantes juntos com Cristo no anúncio desse Evangelho e também no acolhimento dessas pessoas, que são os novos cristãos na fé, sendo também a sombra que eles precisam nesse momento para poder também crescer. A nossa vida, a minha e a sua, deve ser a materialização do reino de Deus. Aquilo que pode ser visto, que pode ser tocado, que pode ser sentido desse reino. Aquilo que alimenta a esperança das pessoas de seguirem firmes nessa sombra, caminhando em direção a viver nesse reino de Deus de forma plena e completa na eternidade com Jesus Cristo. Todos nós, como Igreja de Cristo, comunhão de todos os que creem e confessam a salvação em Cristo Jesus, estamos debaixo dessa sombra de Cristo. E também na nossa vida, a nossa vida deve ser vivida com base nessa fé, de forma coerente com essa fé. E nós também devemos servir de sombra e de abrigo para os outros. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a compreender a cada dia mais sobre o reino de Deus e nos ensine a agir de forma coerente com essa palavra, com esses ensinamentos que Ele nos dá, para que cada um e cada uma de nós sejamos braços que acolhem pessoas no reino de Deus, assim como Cristo um dia acolheu a mim e a você. Que o nosso testemunho ele possa ser visto a cada dia na nossa vida pelas pessoas que nos cercam. E que possamos seguir firmes na fé em Cristo, até que possamos viver uma vida eterna com Ele. Amém. Eu convido agora você que nos acompanha no momento de estreia desse vídeo, a acessar o link do Meet aqui na descrição do vídeo, e nos encontramos lá. E a você que nos acompanha ou que assiste esse culto em outro momento, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos todos e sirvamos ao Senhor com alegria.